A nossa saudação a todos os irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nesse momento de culto, que Ele nos console através da sua palavra. Hoje temos a participação especial em nosso culto do grupo de sopros. Que Deus abençoe a participação deles. Nós estamos envolvendo os grupos de louvor da nossa comunidade. Semana que vem será o Ágape. Portanto, que Deus continue nos abençoando e aos poucos vamos retornando e envolvendo mais pessoas em nossos cultos. Cantemos o hino de número 151. Deus o Todo-Poderoso, nosso Pai Criador, fez o mundo em que vivemos com carinho e todo amor. Fez os anjos, fez os homens, tudo fez com perfeição. Deu a todos existência, deu ao homem a razão. Tão dotado ser humano, fez mau uso da razão. Junto ao manancial da vida, escolheu a perdição. Do Éden foi por Deus banido, come o pão do seu suor. Só conhece nesta vida agonia, luta e dor. Entretanto, o Pai bondoso, comprovando o seu amor, teve compaixão de todos, enviando o Salvador. Este deu em sacrifício a si mesmo sobre a cruz, redimindo-nos da morte, vida trouxe eterna luz. O Consolador divino, Santo Espírito de Deus, nos convida no Evangelho, vinde todos para o céu.
Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos todo o pecado que nos cansa e sobrecarrega, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda o perdão. Oremos. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de que por tua graça alcançarmos a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, livrou a ti e a mim da morte, ao entregar o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. Assim, por ordem de Jesus, vos anuncio: perdoado estão os teus pecados, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leiamos de forma responsiva o Salmo de número 67. Conforme está aí na sua tela, acompanhe conosco a leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Eterno Deus, Senhor da criação, fonte de toda a abundância que responde às nossas necessidades, nós, teus filhos e filhas, chegamos diante de ti com louvor e gratidão. Alimentas as tuas criaturas em todas as estações. Abres as tuas mãos e satisfazes as necessidades de todos. Cuidaste da nossa alma, enviando o teu Filho Jesus Cristo, como em um sinal do teu amor. Por todas essas bênçãos físicas e espirituais, Senhor, nós te agradecemos. Para este mundo que sofre por causa de tantos sofrimentos, imploramos por tua misericórdia. Torna-nos sensíveis às necessidades das pessoas e usa-nos para aliviar o sofrimento delas. Pedimos também que aumentes a nossa fé. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, e deve agora nele crer, e assim a vida receber. Só esta coisa é necessária, por isso a temos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor tem vida e paz no Salvador. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28, que nos diz, acompanhe aí na sua tela. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé segundo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino de número 203. 203, e logo após este hino, nós vamos ouvir, para nossa edificação e crescimento na fé, a mensagem do pastor Felipe sobre o tema O Tamanho da Fé.
Em glória a Deus reina, mas quer nos salvar, pois éramos vis em constante pecar. Movidos de amor, o seu Filho nos deu, que pelos pecados do mundo morreu. Ó servos de Deus, vossas vozes erguei, com cantos alegres louvores rendei. O nome de Cristo em triunfo cantai, seu reino glorioso fiéis proclamai. Louvai o Senhor, o que reina nos céus, vós crentes reunidos, o povo de Deus. Os anjos exaltam a Cristo Jesus, Cordeiro divino, o trono da luz. É dele o saber, o poder e o louvor, a tudo governa em bondade o Senhor. Une vossas vozes, ó crentes, cantai, com hinos e salmos a Cristo exaltai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, qual é o tamanho da sua fé? Você conseguiria medir o tamanho da sua confiança em Deus? A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda ou do tamanho de um caroço de abacate? Na verdade, essa é uma pergunta bem difícil e ela, por assim dizer, nem pode ser respondida, porque a nossa fé é incomensurável. Somente Deus tem essa capacidade de medir o tamanho da nossa confiança nas promessas que Ele faz. No texto do Evangelho de hoje, Jesus revela o tamanho da fé de uma mulher cananeia. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Essa declaração foi feita depois de um longo diálogo entre ele e a mulher, como nós vimos no texto lido. E quando nós olhamos para o começo dessa conversa, é de se admirar que Cristo tenha dito tais palavras. Depois de alimentar uma multidão e depois de andar por sobre as águas, Jesus começa a subir a região norte de Israel. Ele começa a entrar numa região chamada de Fenícia, como vocês podem ver aí no mapa. Hoje essa região pertence ao Líbano. Ela é uma região costeira, inclusive houve uma explosão muito grande esses dias em Beirute, na capital do Líbano. Um pouquinho mais para baixo de Beirute nós temos essa região que na época de Jesus ainda não era o Líbano, era uma região chamada de Fenícia. Ali ainda era a antiga terra de Canaã, por isso nós vemos no texto também essa identificação da mulher cananeia, bem como também essa mulher foi chamada de Sírio-Fenícia, né? Então, aí nós temos todo um contexto geográfico e hoje em dia é um tanto diferente. Mas Jesus
ele estava visitando essas cidades bem na costa de Israel. E quando, portanto, como o texto diz, ele estava chegando entre as cidades de Tiro e Sidom, a tal mulher veio ao encontro de Jesus para pedir-lhe ajuda. A filha desta mulher estava terrivelmente endemoniada. Nós não temos exatamente as consequências, o que estava acontecendo, mas o texto é bem direto. O discípulo Mateus escreve aqui. Talvez o objetivo do texto não era esse, O objetivo de Mateus é justamente olhar para como Jesus também ensinou aquela mulher e todos os que estavam ali. E o pedido de clemência em relação a Cristo, ele é um tanto conhecido nosso. Primeiro a mulher clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Vocês já devem ter ouvido essa expressão numa outra língua. Kyrie eleison. Tem compaixão, Senhor. São as mesmas palavras que nós cantamos em nossa liturgia número 2, por exemplo. Senhor, tem piedade, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Kyrie eleison. Não é um pedido de perdão, é um pedido de ajuda. Tem compaixão. Esse é o reconhecimento que nós, seres humanos, precisamos ter em relação a Deus, porque nós não conseguimos viver por conta própria. Kyrie eleison é um clamor a Deus, é um pedido, onde nós reconhecemos que o único capaz de nos ajudar e salvar é Deus. Somente Deus pode nos resgatar desta vida caída no pecado e na maldade. Agora, nessa frase existem mais coisas surpreendentes. Veja que ela deu um título para Jesus. Senhor, filho de Davi. Como uma mulher cananeia, como nós vimos, como uma mulher sírio-fenícia, como uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, conhecia Jesus como Senhor e filho de Davi. Como essa mulher conhecia as promessas a respeito do Messias? Também não sei. O texto não responde. Agora, de algum modo, a palavra chegou a ela. Esse não é um caso isolado. Nós temos, por exemplo, os magos do Oriente que vieram visitar Jesus quando ele nasceu, mas, de algum modo, o Evangelho é levado, a palavra é levada. E aqui nós temos uma clara evidência que a mulher cria em Jesus. Aliás, esse é um detalhe do Evangelho de Mateus. Mateus, ele sempre coloca as pessoas que creram em Cristo, elas sempre chamam Jesus de Kyrie, de Senhor. Todos aqueles que creem em Cristo, geralmente no texto de Mateus aparecem, quando eles vão até Cristo, eles chamam Jesus de Kyrie, de Senhor. Os adversários de Jesus, por exemplo, nunca chamam Jesus de Senhor. O texto de Mateus é bem interessante. Vocês podem ler também sob essa ótica. Os adversários de Jesus, eles costumavam chamar Jesus de mestre, daskalos em grego. E então nós podemos concluir que aqui neste texto Mateus tem o objetivo de nos comunicar que aquela mulher cria verdadeiramente em Cristo, já que ela tratou Jesus como Senhor, Kyrie. Ela não pertencia ao povo de Israel, mas ela sabia quem era Jesus verdadeiramente. Ela viu em Cristo o Messias.
ela creu em Cristo como Salvador. Diante de um clamor desses, se a gente não lê o texto, nós podemos concluir: bom, depois de um clamor tão sublime, tão do fundo do coração, Jesus deve ter atendido esta mulher e ela foi embora com a filha curada, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não respondeu uma palavra para ela. Perceba no texto que Jesus não deu bola para o que ela disse. Quem se incomodou com essa situação foram os discípulos. Os discípulos queriam que Jesus despedisse aquela mulher porque ela não parava de assim clamar. É um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu lá no texto dos milagres, do milagre onde Jesus multiplica o pão e o peixe, onde os discípulos estavam preocupados com o povo passar fome, então eles pediram para que Jesus os despedissem para que eles pudessem comprar algo no caminho. Ali nós vemos uma preocupação real dos discípulos. Aqui os discípulos, eles não querem mais a incomodação. Mande essa mulher embora, faça o que ela quer, porque ela não para de nos incomodar. Aí Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus joga um balde de água fria, mas nós temos que entender bem essas palavras de Jesus. Eu creio que as intenções de Jesus devem ser as melhores para ensinar tanto aquela mulher e o seu povo, quanto ensinar o próprio povo de Israel a sua missão. Em primeiro lugar, nós não podemos dizer o que o texto não diz. Algumas pessoas interpretam que Jesus disse isso, mas queria dizer outra coisa. Não é bem assim. Jesus é muito claro. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Mateus 1, 21 está escrito: o anjo disse para José: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primariamente, Jesus é enviado para resgatar Israel. Israel que estava longe da aliança de Deus. Aqui não se trata da salvação, mas aqui é o meio pelo qual Deus quer salvar as pessoas. Ao mesmo tempo, Jesus não está dizendo que ele veio salvar somente o povo de Israel. A primeira missão de Cristo é com o seu povo, a fim de que este povo volte para Deus, a fim de que este povo seja a luz do mundo, a fim de que por meio de Israel Deus pudesse levar a sua salvação. Portanto, o primeiro pedido feito pelos discípulos é negado por Jesus. Depois disso, a mulher insiste. Ela se coloca diante de Jesus novamente, o adora e clama: Senhor, socorre-me. Depois dessas palavras, Jesus fala diretamente com ela. Antes, Jesus estava falando com os discípulos. Agora, Jesus usa palavras ainda mais duras. Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui no Ocidente, muitas pessoas tratam os cachorrinhos como membros da família. É um pouco diferente do contexto lá da época. Jesus não está fazendo um elogio. E é verdade, nenhum pai ou mãe que ame o seu filho irá tratar o seu cachorro melhor do que o seu filho. Jesus está dizendo que a promessa pertence ao povo de Israel. E ela concorda. É verdade. Sim, Senhor. Também os cachorrinhos comem do que cai da mesa, ou das migalhas que caem da mesa. Nós podemos olhar para aquela mulher e enxergar a sua fé.
Primeiro, ela reconheceu que ela não merecia. Mas, ao argumentar com Jesus, ela mostra e revela que a migalha da graça de Cristo, qualquer migalha que caísse para ela, já seria o suficiente, já estaria de bom tamanho. E aí Jesus diz: grande é a tua fé. Novamente eu pergunto a você, querido irmão e irmã, qual é o tamanho da sua fé? Você ficaria bravo com Jesus se ele te dissesse também o que ele disse para esta mulher? Será que ter fé é convencer Jesus de mudar de ideia? Aqui nós temos um grande exemplo e uma grande inspiração para a nossa vida cristã. Ter fé não é convencer Jesus de mudar de ideia. Ter fé é confiar em Cristo sobre tudo que Ele faz por nós. E o amor de Cristo é tão grande que, se nós ganharmos uma migalha desse amor, já será suficiente para a nossa vida. A fé daquela mulher era grande porque ela confiou no pouco que Jesus ofereceu a ela. A fé é grande porque o amor de Deus é grande. A fé é grande porque a dádiva de Deus é grande. Hoje nós temos tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de estar em comunhão com Deus. Muitos rejeitam essa palavra. Muitos não se dão conta do tamanho deste amor e rejeitam até as migalhas. Um exemplo disso é o próprio povo de Israel, que mais tarde foi responsável em enviar Jesus para a cruz. Deve ter sido doloroso para Cristo, em certo sentido, olhar para o seu próprio povo e ver como eles o rejeitaram. Aqui, em Mateus 15, nós temos esse panorama da missão de Cristo em relação ao povo de Israel, mas nós não podemos esquecer como termina o Evangelho de Mateus. Depois da obra de Cristo completada na sua ressurreição, e antes de subir aos céus, Mateus termina o seu Evangelho com Jesus enviando os seus discípulos para todas as nações, enviando eles para batizar e ensinar tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Kyrie deles, com o Senhor deles, com o Cristo deles. É lógico que a salvação é para todos e não para alguns. Nós vemos isso em várias e várias passagens bíblicas. Por isso nós temos que entender esse texto também sob a ótica da primeira missão de Jesus, que é resgatar o seu próprio povo. O seu povo o rejeitou, enquanto que uma mulher de fora demonstra grande fé. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não derramou o pouquinho da sua graça para nós. Jesus fez tudo por nós. Crermos em Cristo é o melhor para a nossa vida. E nós jamais podemos rejeitar o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Assim como essa mulher demonstrou grande fé, mesmo que se Jesus desse a migalha da graça dele para ela já era o suficiente, assim também nós devemos confiar em Deus com toda a nossa força. Nossa preocupação neste mundo não é o tamanho da nossa fé, mas sim ter fé, permanecer na fé. E nós só podemos fazer isso
através dos meios da graça que Deus nos deixou, a sua palavra, o batismo e a Santa Ceia. Que nós possamos nos alimentar desta graça, que nós possamos nos encher deste perdão, que nós possamos confiar de todo o coração na vontade de Deus para nós, na sua sabedoria. Pois Deus é grande, Deus é grande. Ele enviou o seu Filho para nos livrar da morte, do pecado e do poder do diabo. Isso é o que nos basta, isso é o suficiente. Viver nesta fé é o que assim também precisamos para alcançarmos a vida eterna que Ele mesmo prepara para nós. Assim como aquela mulher foi para casa feliz por ver a sua filha curada, assim também nós podemos viver nessa felicidade, em saber que a cura, que a salvação já nos é garantida em Cristo Jesus. Assim que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, para que através da palavra, para que através do nosso batismo e também da Santa Ceia, que assim possamos ser preenchidos pela graça e pelo amor de Cristo, que nunca acaba. Amém. Nossas ofertas para o reino de Deus, elas poderão ser feitas nos cultos, na secretaria, também por transferência online, conforme os dados que estão na sua tela, e é através das ofertas que assim também mantemos nosso trabalho como comunidade e continuamos tendo o alimento espiritual tanto para nós, quanto também podemos continuar a nossa missão para os de fora. Que Deus abençoe o ofertar de cada um. E neste momento nós também queremos entoar a Deus o hino 389. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. Assim como aquela mulher exclamou Kyrie eleison, nós assim também queremos clamar, tem compaixão de nós, ó Deus.
que o teu socorro, que o teu amparo esteja sempre sobre nossas cabeças, para que possamos reconhecer que tu és um Deus presente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem a vontade certa sobre a nossa vida, e que assim possamos confiar de todo o coração naquilo que tu assim quer para nós. Amado Pai, te agradecemos pela vida em Cristo e assim também te louvamos pelas bênçãos derramadas para que tenhamos o sustento neste mundo. Continua cuidando de nós, ó Deus, nós te pedimos. Também queremos interceder pelos nossos irmãos. Continua abençoando a família do Gilberto, da Rosane, eles que passaram pela Covid-19 ainda estão se recuperando. Também abençoa o filho deles, o Marcos Gunt, este que passou por um acidente e assim também está com uma recuperação bastante complicada. Que tu possas, ó Deus, abençoar os médicos, o seu tratamento, e que ele esteja nas tuas mãos, para que assim tu possas fazer a tua vontade e que a sua vida, ó Deus, possa ser preservada. Também esteja com a dona Evanir Ramos, com a Martina Klein, com o seu Hernani Risk, com a Shirley, estes que também precisam do teu socorro e amparo, pois também enfrentam um momento difícil na sua saúde. Também, ó Deus, lembramos da dona Gladys Vente, ela que também está com a saúde bastante fragilizada, que tu possas abençoar estes nossos irmãos conforme as suas necessidades e que tu sejas o amparo e o socorro para cada um deles e seus familiares. Querido Deus, continua abençoando nosso país, nossa nação, abençoa autoridades e cidadãos, socorra-nos também devido a esta pandemia, que a tua sabedoria esteja com todos aqueles que estão pesquisando a cura, o tratamento ou a vacina. Amado Deus, esteja com a Santa Igreja Cristã no mundo e que possamos assim certamente pregar o teu evangelho a todas as nações, pois a tua salvação é para todos. Embora tu queiras que nós, o teu povo, também fale, que nós possamos, movidos pelo Espírito Santo, espalhar a boa semente para que ela frutifique conforme o teu querer e vontade. Tudo colocamos em tuas mãos, na certeza que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chamo o colega, pastor Ivaldo, para neste momento também fazermos a bênção. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nossos avisos para este momento, nós continuamos com a nossa programação presencial, que são os cultos nas quartas-feiras para os idosos às 14h30, aos sábados aqui no centro 19h30 e nos domingos também aqui no centro às 9h e 19h30. No nosso Facebook e no nosso YouTube nós também teremos os devocionais nas quintas às 20h, a escola dominical para as crianças sábado 14h30 e o culto virtual no sábado às 19h30. Então, durante esse mês, ainda a programação é essa. Para o próximo mês, nós ainda iremos colocar e ajustar algumas coisas. Então, os irmãos sempre podem ficar atentos e também acompanhar todas as atividades que nós assim oferecemos para
o crescimento, para o fortalecimento da nossa fé em Deus, para a nossa fé no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e um abençoado fim de semana.